E Carlos Alberto pergunta, o pessimismo ou otimismo que alguns sistemas filosóficos assumem são imperfeições, meras disposições pessoais do filósofo, ou podem ser filosoficamente legitimados? Quais exemplos de superação desse possível bairrismo podem ser considerados na história do pensamento? Bom, aí nós temos que dizer, como o Jorge Bernanos, que o otimista e o pessimista são como o gordo e o magro da filosofia. E qualquer perspectiva pessimista ou otimista pode ser sempre justificada com 1 milhão de argumentos e, de certo modo, sempre terão razão. Tá certo? Dependendo dos aspectos da realidade que você decida enfatizar, você chegará a conclusões otimistas ou pessimistas. Não é isso? Mas eu não creio que o pessimismo ou otimismo possam dar alguma conta da estrutura da realidade. Porque você vê, mesmo numa perspectiva de eternidade, a eternidade implica também o juízo final, implica a condenação de um bando de gente ao inferno, e você não vai ficar muito otimista perante isto. Né? Na verdade, vamos dizer, esta coexistência de pessimismo e otimismo também é uma coisa da qual você não deve desistir. Você deve ser pessimista ou otimista. Eu digo as duas coisas, porque isso jamais terá solução, e isto, vamos dizer, faz parte, da dialética normal do sentimento humano perante uma realidade, vamos dizer, que é composta e às vezes autocontraditória na sua própria estrutura. Por exemplo, ontem me fizeram uma pergunta sobre a famosa pergunta de por que Deus admite, né, o mal no mundo. Né? Esta pergunta parte do princípio de que o mal não deveria existir e de que seria possível inexistir o mal no mundo. Eu digo, olha, se um Deus infinito cria um universo finito, qual é a possibilidade de que o bem divino entre ali na sua totalidade? Essa possibilidade inexiste. Né? Portanto, a existência do mal no mundo é uma necessidade absoluta. E não tem que ser explicado. Quer dizer, aquilo que não pode ser de outro jeito não tem que ser explicado nem justificado. A existência do mal e do próprio absurdo no mundo, né, não há como você escapar disso. Então, Deus está presente no mundo, ele está, mas ele não está presente na sua totalidade. A maior parte do bem divino só pode existir numa esfera de eternidade, não de temporalidade e de limitação espacial. Agora, como nós estamos conscientes da nossa imortalidade, nós também estamos conscientes de outra coisa. No mundo existem realidades que são temporais. Realidades temporais, quer dizer, elas surgem num dia e somem no outro dia. Hein? Nascem, crescem, morrem e desaparecem. Hein? E existem coisas que são eternas. Coisas que nunca começaram e nem vão terminar. Por exemplo, vamos dizer, as relações que a matemática elementar, a aritmética elementar expressa. 2 mais 2 vão continuar dando 4 eternamente, mesmo que quando esse mundo não existir mais. Não é isso? Um triângulo continuará tendo 3 lados indefinidamente. Então, nós entendemos facilmente que existem coisas temporais e coisas eternas. Né? Ou aspectos temporais e outros aspectos eternos. Mas e o ser humano? O ser humano não é nem uma coisa nem a outra. O ser humano começa e não termina. Então ele não é nem temporal e nem eterno. Eterno é aquilo que sempre foi e sempre será, independentemente da passagem de tempo. Temporal é aquilo que só existe dentro do tempo. Né? O ser humano é uma terceira espécie de coisa. E essa terceira espécie de coisa, ela é uma contradição. Nós não temos como, vamos dizer, resolver logicamente esse problema. Então, esta condição humana, ela se impõe a nós, não como uma teoria que possa ser demonstrada, explicada, mas se impõe como um fato. E este fato nos diz algo a respeito da estrutura contraditória da própria realidade finita. Tudo aquilo que é finito contém uma contradição em si. Não tem como escapar disso aí. Então é por isso que nós não podemos resolver a disputa entre Heráclito e Parmênides, porque os dois têm razão. Se você dizer o ser é eterno e imutável, e o outro diz tudo muda, eu digo, bom, as duas coisas acontecem. Então, Platão já elaborou essa questão até onde era possível elaborar. Quer dizer, você só pode resolver este problema dentro de uma concepção que admita diferentes níveis de realidade. É isso? Mas, quando você entendeu a diferença entre os vários níveis, ainda assim, você pode, quando alguma questão chega para você, e essa questão parece ter um impacto moral, então a questão toma posse da sua mente de uma maneira quase hipnótica. E tudo aquilo que você sabia sobre os planos de realidade parece que desaparece no momento e você é sacudido pela emoção do problema. E essa questão do mal no mundo, principalmente quando nós vemos, nós estamos pensando somente no conceito do mal, mas nós estamos vendo o mal. Então,
aquilo paralisa a nossa inteligência por um certo momento. E como nós desejaríamos que aquele mal desaparecesse, nós começamos a raciocinar como se fosse possível um mundo sem mal. Então não é possível um mundo sem mal, só é possível a eternidade sem mal. Não é isso? Então por que nós estamos estranhando que existe o mal no mundo? Agora, você veja, houve um autor maravilhoso no século passado, não chega a ser um filósofo, também não chega a ser um teólogo, é um escritor religioso chamado Antoine de Saint-Bonnet, né? E ele diz o seguinte, ele diz: o ser humano ele vem do infinito, ele é uma criatura do infinito, tá certo? Mas ele é colocado num mundo finito. Nesse mundo finito ele adquire uma história, ele adquire um eu, uma consciência de eu, e uma memória. Depois disso ele pode ser reintegrado no infinito, mas conservando a sua diferença pessoal. Então esta é exatamente a situação em que se veem as almas imortais depois desta vida, onde elas têm uma espécie de abertura para a infinitude, mas conservam a sua individualidade. Por isso que São Tomás de Aquino diz que no céu estaremos fundidos, mas não confundidos. Não há mais separação espacial e, portanto, não existe esse senso agudo, vamos dizer, agudo e extremo da diferença individual que nós temos no plano terrestre. Mas a individualidade se conserva. Então, eu não estou dizendo isso para explicar por que Deus fez isto ou aquilo, mas o fato é que foi assim que ele fez. Então, eu recomendo que você não procure na esfera do mundo atualmente existente a explicação para algo que só tem explicação na esfera da infinitude e da eternidade. Por exemplo, quando os gnósticos, primeiro que nós, chegaram à conclusão de que Deus deveria ser mau, porque ele permitia tanto mal no mundo, eles esqueceram de perguntar: não, mas esse mal se propaga por toda a eternidade? Ou ao contrário, você está querendo que todo o bem da eternidade se comprima dentro deste mundo terrestre histórico? Então, num caso, você está falseando o problema, e no outro você está mentindo. Então, desse ponto de vista, quer dizer, a presença do mal no mundo é simplesmente uma necessidade inerente à própria estrutura do mundo físico existente. Então, não acredito que não acredito que isso seja um problema filosófico sério. O problema filosófico sério é aquele que dá trabalho para as melhores inteligências durante séculos. Agora, esse problema, vamos dizer, você resolve na hora mostrando que a pergunta em si é absurda. Você está cobrando do mundo, né? É aquele negócio que diz o Lamarias: o mundo não é o paraíso, meu Deus do céu. Vocês não entenderam ainda? O mundo é uma coisa, o paraíso é outra.